Queridos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um resumo de aula. Nesse vídeo faremos o resumo da lição 3, que tem como título O Céu, o Destino do Cristão. Desde já eu peço para você curtir, compartilhar e comentar. Deixar o seu comentário aqui no nosso canal para ganharmos relevância no YouTube. E quanto a você, meu irmão, que já participa, vem aqui no nosso canal, assistir nossos vídeos, que ainda não é inscrito, verifique aí, ou melhor, se inscreva no nosso canal. E se você já é inscrito, verifique sua inscrição, se está ativado o sininho, que Deus possa o abençoar em nome de Jesus. O textuário diz: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Está em Filipenses capítulo 3, versículo 20. Verdade prática: o crente deve viver a vida cristã com a mente voltada para o céu, como sua legítima esperança. A leitura bíblica em classe encontra-se na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 13, 14, 20 e 21, e o livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 1 ao 4, que nós não iremos ler. A palavra-chave é céu. Nesta lição, nós temos 3 objetivos específicos, a saber: primeiro, distinguir o céu como morada final na vida eterna com Deus, apresentar o conceito de céu conforme o livro do Apocalipse, e o terceiro ponto, ou melhor, terceiro objetivo, pontuar que o céu é o destino dos cristãos e o lugar de repouso após a árdua carreira da vida cristã neste mundo. Queridos, nós iremos ver nesta lição, ou estudar o céu, o destino eterno do salvo. Nós iremos pontuar nessa lição, de acordo com os objetivos, que a morada celestial, o lugar preparado para os salvos, foi uma promessa que Jesus deixou aqui e a confirmou após a sua ressurreição. Ele disse: se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Nós vamos ver nesta lição aqui o destino eterno dos salvos, a morada eterna com Deus. O cristão tem essa gloriosa esperança, a promessa de desfrutar o céu como morada na vida eterna com o Senhor. Iremos para o nosso esquema resumo e ele fica disponível no final do nosso vídeo. Primeiro ponto, o céu, o alvo de todo cristão. Número 1, definição de céu. As palavras que definem céu, de acordo com o texto, tanto do Antigo como no Novo Testamento, 3 delas, ou melhor, 2 delas é importante. Para o nosso estudo aqui, aqui nós temos a palavra que é traduzida como altura, a palavra grega como altura, e outra como algo elevado. Dos significados de céu no texto da Bíblia Sagrada, nós temos 3 definições como 3 locais, ou melhor dizendo, como aplicação do termo céu. O primeiro, o segundo e o terceiro céu. Aqui o nosso comentarista faz este apontamento. O primeiro céu é a atmosfera, este espaço entre o céu e a terra, onde as aeronaves, as aves, por exemplo, elas voam. O segundo, o universo ou firmamento, são os lugares dos astros, por exemplo, no universo. E o terceiro é a morada com Deus. Exemplo disso nós vemos no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 12. João descreve o que Jesus fala para a igreja de Filadélfia, dizendo: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Note que aqui está descrito a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, como destino, a morada final do cristão, como promessa que Jesus deixou para a sua igreja. O número 2, o céu, conforme o ensino de Paulo. Paulo foi arrebatado até o terceiro céu. Em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2, o apóstolo descreve a sua experiência dizendo: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Vou parar por aqui. Note que o apóstolo Paulo teve esta experiência e descreveu para os seus leitores da cidade de Corinto, para a igreja. Aqui é o lar dos salvos em Cristo.
onde Paulo teve a experiência de, ainda em vida, ser arrebatado e ter esta revelação. É o lar celestial, o lar dos salvos em Cristo, onde temos um destino assegurado. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, o versículo 16, é um texto bem conhecido do arrebatamento, ou melhor, onde Paulo fala sobre o arrebatamento dos salvos, aqueles que vão ressuscitar para serem arrebatados juntamente com os vivos. Ele diz, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Nota esta última expressão, estaremos sempre com o Senhor. Depois que Jesus vir buscar a sua igreja, o destino dela, destino dos salvos, é estar sempre com o Senhor. O número 3, o alvo do cristão. Para o cristão, aquele que aceita Cristo, que é salvo na pessoa bendita do Senhor Jesus, ele tem um alvo a ser alcançado, que é o céu, seu destino, a sua soberana vocação. Em Colossenses capítulo 3, versículo 2, o apóstolo ensina para a igreja dizendo, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Todo cristão deve olhar para cima, olhar para o alto, ter como seu principal propósito de vida alcançar a salvação em Cristo Jesus, uma vez já entregada a sua vida a Ele. Em Filipenses capítulo 3, versículo 13, o apóstolo São Paulo diz, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado. Aqui ele está falando da ressurreição dos mortos, da salvação final em Cristo Jesus. Quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Queridos, nesse mesmo contexto, o apóstolo mostra que nós devemos ter um alvo a alcançar, que é a salvação em Cristo Jesus, a nossa pátria celestial, o lugar onde Cristo está e aguarda vir buscar a sua igreja. Em Filipenses capítulo 3, versículo 20, o apóstolo diz, mas a nossa cidade está no céu, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de também sujeitar-se todas as coisas. Portanto, o cristão passa a ter o céu como alvo por causa da soberana vocação que vem de cima, isto é, de Deus por meio de Cristo Jesus. O segundo ponto, a descrição do céu segundo o livro do Apocalipse. O número 1, o novo céu e a nova terra. De acordo com o livro do Apocalipse, uma descrição que o apóstolo São João dá das revelações que ele teve do destino final dos salvos é o novo céu e a nova terra. A ideia de novo aqui traz uma ideia, uma compreensão de forma. Algo novo quer dizer uma novidade, algo que nunca foi usado. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 5, está na leitura bíblica, ou melhor, capítulo 1, versículo 1, que está na leitura bíblica em classe, ele diz, ouvi um novo céu, melhor dizendo, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Nota a descrição que ele faz do novo céu e a nova terra, que ele diz que o primeiro céu, ou seja, esse céu que nós vemos ou contemplamos, o primeiro céu e a primeira terra onde nós habitamos, passaram e o mar já não existe. Aqui haverá uma transformação, uma restauração do primeiro estado. Deus fará nova todas as coisas. Esta é a ideia que traz o termo novo, esse adjetivo, uma nova forma, algo que nunca foi usado. Este lugar é o destino do cristão. Em João capítulo 14, versículo do 1 ao 3, Jesus deixa essa promessa para a sua igreja na pessoa dos seus discípulos ali na sua última reunião antes de morrer e ressuscitar. Ele diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai
há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Note, 3 palavras aqui chamam a atenção nesse texto. Casa, morada e lugar. 3 palavras distintas para mostrar que o lugar que Deus ele tem preparado por meio de Cristo Jesus para nós é um lugar diferente, um novo lugar, o destino do cristão. A casa de meu pai se refere ao céu. Casa de meu pai, há muitas moradas. A morada deve ser multiplicada. A igreja do Senhor, do passado e do presente, todos os salvos em Cristo, vão desfrutar de uma casa. E aqui, no livro de Apocalipse, fala da Nova Jerusalém, que nós vamos comentar aqui embaixo. É bom dizer que o lugar de cada crente, o lugar de cada salvo, é um lugar especial preparado para o Senhor Jesus. Ou melhor, preparado pelo Senhor Jesus. Diz o texto, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Alguns grupos religiosos não acreditam nesta passagem. Melhor dizendo, não acreditam nesta possibilidade de nós herdarmos o céu, como promessa do Senhor. Mas aqui Jesus deixa bem claro, aonde eu estiver, estejais vós também. O número 2, a linda cidade como nossa nova morada. Esta cidade é descrita no livro de Apocalipse como a Nova Jerusalém. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 2, mais uma vez está na leitura bíblica, em classe diz, e eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Note que João diz que a santa cidade descreve ela como a Nova Jerusalém. O comentarista ele faz um apontamento aqui mostrando que a descrição que o apóstolo São João faz a partir do versículo 9 mostra uma beleza sem igual para esta cidade. A Nova Jerusalém é descrita como a morada dos salvos, o lugar dos redimidos que habitarão ali, a pátria dos salvos que Deus tem preparado para todos. Assim, a Nova Jerusalém pode ser descrita como a morada de Deus, a pátria dos salvos, lugar em que os santos habitarão. Bendito seja o nome do Senhor. Terceiro ponto, o céu, o fim da jornada cristã. O número 1, estaremos onde Deus está. Queridos, o título desse subponto, estaremos onde Deus está, é uma promessa, a promessa que o Senhor deixou, que nós já citamos aqui anteriormente, em João capítulo 14. No versículo 3 especificamente, que Jesus ele promete preparar lugar, e onde ele estiver, nós iremos estar também. Todo crente, todo salvo em Cristo, espera desfrutar desta promessa, porque tudo isso foi possível, porque Jesus ele cumpre com suas promessas, ou melhor, tudo isso será possível, porque Jesus cumpre com suas promessas. E ele deixou essa promessa antes mesmo de ressuscitar, na sua última reunião com seus discípulos. E ele provou isso depois que ressuscitou. Ele deixou a promessa que foi confirmada pelos anjos. Eu poderia citar ainda em Atos capítulo 1, a partir do versículo 8, quando ele deixa a promessa da virtude do Espírito Santo, do poder que vinha do alto, para a igreja ser capacitada a pregar. E após ele deixar essa promessa, 2 anjos aparecem para os discípulos. Eu vou citar o texto para vocês compreenderem. Ele diz, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Dizendo ele isto, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, eis que junto deles apareceram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, como para o céu o vistes ir. Note, esta promessa que o Senhor deixou de retornar para buscar a sua igreja foi confirmada também pelos anjos, logo após a sua subida, assunta aos céus. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 3, está também na leitura bíblica em classe, diz o texto, e ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus.
Aqui a descrição desta promessa mostra o tabernáculo de Deus com os homens. Na descrição anterior, que nós já citamos o texto, é a santa cidade, a Nova Jerusalém. O número 2, as lágrimas cessarão. Queridos, neste lugar onde Deus tem preparado para os salvos em Cristo Jesus, Jesus deixou a promessa de vir buscar o seu povo, Deus enxugará dos olhos todas as lágrimas. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Nesta descrição, o comentarista ele diz: isto simboliza a tristeza, o sofrimento, as tragédias humanas e tantos outros diversos males que não terão lugar na nova realidade, na nova vida, na santa cidade. Isso porque haverá uma transformação do mundo físico e haverá uma grande restauração de todo o pecado, de toda a corrupção. O número 3, o céu como repouso eterno. Repouso aqui, queridos, quer dizer que o crente descansará de todas as suas fadigas, cansaço, exaustão presentes hoje. Em Apocalipse, capítulo 14, versículo 13, diz o texto: e ouvi uma voz do céu que dizia: bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Aqui tem uma descrição da bem-aventurança daqueles que dormiram no Senhor. Da mesma forma, nós esperamos o nosso descanso eterno. Todo crente salvo, todo aquele que aceita Jesus, que espera a vinda do Senhor, que trabalha aqui para o reino de Deus, também deve ter a sua mente voltada para esta realidade, a realidade eterna. O nosso descanso não é aqui, o nosso descanso é lá, nas moradas celestiais, juntamente com o Senhor. Em Colossenses capítulo 3, versículo 2, diz, mais uma vez, nós já citamos esse texto anteriormente: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Note, a nossa mente deve estar voltada para as coisas do alto e não nas coisas terrenas. Assim, o céu é o lugar de repouso do cristão e o fim de nossa carreira espiritual. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, para vivermos esta bendita esperança, é preciso ter nascido de novo. Todo aquele que aceitou a Cristo, que tem sua mente transformada, sua natureza transformada pelo Espírito Santo, aguarda a bem-aventurança, aguarda o seu destino final. Não pensa nas coisas terrenas, mas pensa nas coisas celestiais. Ficamos por aqui. Que Deus o abençoe, em nome de Jesus.